Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Mas por que eu fiz isso? Porque o pastor Hector e as poucas pessoas com quem eu tive contato deles até então me apresentaram uma igreja maravilhosa, tá? E aí fui no México em 2018, conheci o apóstolo pessoalmente. Já antecipo, antes que alguém venha falar, quem pagou minha passagem para ir no México fui eu, tá? A igreja nunca me deu nenhum centavo, tá? A única coisa é que na minha primeira viagem eu fiquei hospedado lá na colônia ou província onde tem o templo sede. Tive um almoço com o apóstolo, conversamos, fizemos uma amizade, não vou falar é amigo íntimo, mas ele virou meu amigo, inclusive sabendo que na volta eu pararia na cidade do México para um trabalho meu secular, que eu estava fazendo, uma consultoria ligada até ao América Futebol Clube. Ele falou para eu não ficar em hotel, que eu ficasse na casa dele na cidade do México, e me hospedou na Casa Apostólica, que a igreja tem. Casa Apostólica. Lá é assim, os templos grandes, as catedrais deles, tem sempre uma casa pastoral e uma casa apostólica, que é onde o apóstolo se hospeda quando passa pela cidade. Então eu fiquei naqueles recintos da Casa Apostólica, que para eles é a maior honraria. E continuei ajudando, gostei muito quando estive lá em 2018, me trataram super bem. Aí, o que aconteceu? Quando chegou em 2019, pouco depois do aniversário do apóstolo, ele viajou para Los Angeles e foi preso pela polícia da Califórnia no aeroporto sob acusação de vários crimes, dentre eles pornografia infantil e crimes de ordem sexual. E isso desatou um grande escândalo, uma grande confusão entre eles na igreja, porque até então era uma igreja irrepreensível, como eu digo, era uma igreja quase perfeita. As diferenças que eu tenho com eles, tá, até então, são de cunho teológico, apenas. Mas os valores sociais, eu conheci lá, Carpano, para você ter uma ideia, hospitais que a igreja construiu em mutirão e que eu fui acompanhado por pessoas da igreja toda a viagem de 2018. Então eu tenho a informação que eu recebi da igreja. Se alguém acompanhar e falar diferente, que apresente alguma prova, que opositores falam que não é bem assim, que me apresentaram dessa forma porque eu era um convidado e tudo mais. Mas eu vi lá, eu entrei num hospital que eles construíram, até então me falaram que o atendimento é todo gratuito e o hospital é sustentado pela igreja. Eu vi projetos de urbanismo que eles fazem, constroem aquela catedral e fazem no entorno um loteamento para ser um bairro para eles viverem em comunidade. Na Convenção Mundial, eu participei de um culto de Santa Ceia para 600 mil pessoas. E eles têm aqueles refeitórios coletivos, ninguém passou fome, porque quem vai na convenção, tem peregrinos, um lado social da coisa. Tem um lado social que me apresentaram muito bonito. Agora, os da igreja sempre me apresentaram que esse trabalho social era muito forte, não só no México, em todo o México, mas nos Estados Unidos e na América Central. Eu escuto hoje de opositores que seria ali a propaganda, mas que fora dali não é bem assim. Aí nós escutamos muitas histórias. Mas a grande questão é, à luz do mundo, teve esse problema, o apóstolo foi preso. No dia que ele foi preso, por conta de um contexto político que existia lá no México, inclusive o governador de Novo León, El Bronco, que eu conheci por chat, porque ele fazia parte do movimento político que eu participei, e já tinha estado na igreja em um evento anterior ao meu, e teve oportunidade para discursar em palanque para a multidão, teve apoio da igreja na sua campanha para governador. Ele chegou no dia da prisão do apóstolo e falou que não os conhecia, não tinha nenhuma relação com eles, que ele só foi lá no evento porque foi convidado. E eu notei que tinha uma perseguição política, alguma coisa por trás, porque na época que ele foi preso, fixaram uma fiança de
primeiro, se eu não me engano, foram 25 milhões de dólares e depois aumentaram para 50 milhões. A maior fiança da história da Justiça da Califórnia, um absurdo. Então eu falei, tem questão política no meio. No dia seguinte à prisão, eu já publiquei uma carta de apoio ao caso do apóstolo, porque até então, pessoa irrepreensível, apoiando a igreja, reclamando, isso realmente aconteceu, houve um desrespeito ao princípio da presunção de inocência dele, porque ele não oferecia risco à investigação e ao processo, então não poderia ter sido preso de início. Não foi flagrante também. Não houve flagrante delito também, então houve violação nessa parte também. Então eu notei que tinha um contexto político envolvido. E eu abracei a causa, os defendi, e aquilo dali fez com que muita gente da igreja criasse um vínculo comigo de amizade, admiração. Começaram a me ligar, eu tive que abrir uma conta nova no Face só para poder adicionar membros da Luz do Mundo, e a conta estourou em 5 mil em uma semana, porque o Tenório virou o defensor do apóstolo na mídia. Só que o tempo foi passando, eu tive lá em 2019, o apóstolo já estava preso, viajei num outro contexto na Convenção Mundial. Novamente o culto de Santa Ceia dele, 650 mil pessoas, aquela coisa maravilhosa, festividade, mas nós voltamos e o processo seguiu. E segundo consta no processo, esse é a grande questão, tá? Eu não estou falando nem que um lado está certo nem outro. Foi feita uma investigação, segundo consta no processo que ele está respondendo, e diz no processo, tá, que fizeram uma busca em uma das casas apostólicas em Los Angeles e encontraram dispositivos eletrônicos dele que teriam material de pornografia infantil, além de outros conteúdos que comprovam a prática de alguns crimes. Tá? Aí lascou. Aí, qual é a situação? Primeiro, eu acreditando na inocência, até porque é uma pessoa que, assim, eu conheci de papo, Carpani, igual eu tô aqui contigo batendo papo, eu tive com ele na mesa almoçando, ele mandou me hospedar na casa dele, conversei com amigos de infância lá no contexto, então, eu, assim, é aquele líder que eu tive um contato direto durante o evento e tenho contato regularmente com pessoas da esfera íntima dele, tá? Que sempre me passaram uma informação muito positiva da pessoa dele. Então eu ainda fiz uma tese, e essa é a grande questão, de defesa dele, acreditando que ele é inocente. Só que a tese que eu escrevi, que inclusive eu até coloquei na edição atual do meu livro, que agora está saindo da praça porque ela já está defasada e eu vou relançar. Mas a edição seguinte é que você tem, que foi publicada em espanhol, eu botei um capítulo só analisando o caso dele. Mas a minha tese só serve se ele for realmente inocente. Por quê? Eu bato como tese a questão, primeiro, que pode haver tido algum tipo de fraude ou manipulação de provas, mas tinha que ser pedido uma perícia nos equipamentos eletrônicos apreendidos para ver se não colocaram nenhum tipo de prova lá dentro. Flagrante forjado, né? Se eu não me engano. A prova foi forjada, não é um flagrante, mas a prova. Forjado, quer dizer. Eu coloquei, mas dependia de questão técnica. E os primeiros advogados que eles contrataram na Califórnia, não sei se fizeram isso naquele momento, porque aí o processo teve um vício processual ligado àquela questão que eu lhe falei que não teve flagrante, então ele não poderia ter sido preso em flagrante. E aí qual foi a situação? Ele teve o processo anulado, mas não saiu da prisão. Porque durante o processo, e aí existe teses processuais que explicam isso, apesar de a prisão dele não ter sido em flagrante e haver tido um vício processual no curso,
Tem esse material eletrônico que foi apreendido e houveram incidentes, novas denúncias, pessoas que, segundo opositores da igreja e jornalistas, ao verem ele preso, tomaram coragem de apresentar novas denúncias sobre problemas que tiveram no contexto, nos bastidores da instituição. Somado a isso, houveram alguns incidentes também de coação, membros, às vezes, por fanatismo, aquela coisa emocional, que atacaram pessoas. Houve também discriminação contra a igreja também, que é algo abominável. Tipo, o professor ofendeu uma aluna em sala de aula porque ela é membro da igreja. Ela não tem nada a ver. Quem está respondendo o processo é o apóstolo. Não são os membros. Sim. Entendeu? Virou uma caça às bruxas. Então virou uma caça às bruxas, mas assim, começou um problema dos dois lados, porque teve caso de membro da Luz do Mundo que, infelizmente, por uma questão de emoção, de crença e às vezes fraqueza emocional, que passou a ser agressivo com qualquer pessoa que falasse algo contrário a eles, mas também houve uma caça às bruxas de pessoas que não gostavam da igreja, em especial ex-membros. E eu fiquei no meio do fogo cruzado, porque o apóstolo, meu amigo, me emprestou a casa dele para eu ficar na Cidade do México, ainda mandou um dia um guia turístico me pegar no Honda Civic e me levar para fazer um tour no único dia livre que eu tive lá, porque eu trabalhei 4 dias e ganhei um de passeio. Então, e o povo maravilhoso, a igreja, assim, eu confesso que eu sou apaixonado por eles, assim, é minha família do coração. Só que amar, gostar, ser amigo não tira defeito. E o verdadeiro amigo não é aquele que tenta esconder ou disfarçar teu defeito, é aquele que fala, você tá errado e tem que se corrigir.